uma plantação viva, com pés saudáveis e frutos que antes eram pouco conhecidos na região. Os mineiros que estão acostumados com os cafezais ficam admirados quando se deparam com esta paisagem. Hoje um produto que vem ganhando destaque na agricultura no sul de Minas são as oliveiras. Com elas, os agricultores vêm produzindo um azeite de qualidade diferenciada e ganhando cada vez mais mercado. O trabalho pioneiro começou há 8 anos. Esta propriedade fica localizada a cerca de 50 quilômetros de Andradas, no bairro rural Três Barras. O produtor Mário tentou trabalhar com diversas culturas e, como os resultados não foram tão satisfatórios, optou pelo azeite. Com o clima favorável da região, as oliveiras formaram a nova paisagem. Agora, as tradicionais plantações de eucalipto dividem espaço com esta nova cultura. A ideia surgiu de um chamado da EPAMIG, convidando para que fosse visitar o lançamento de plantações de variedades que estavam começando a querer pôr no mercado. Esse chamado eu atendi, plantei inicialmente 1 hectare. Esse primeiro hectare, depois de 2 anos, começou a apresentar a frutificação razoável, pelo menos adequada, e aí então plantei mais 1 hectare para ver o tratamento de 2 variedades iniciais, a arbequina e grápolo. A arbequina de origem espanhola e a grápula de origem italiana. No início, o produtor encontrou muitas dificuldades, até descobrir o manejo correto da lavoura. Com o aperfeiçoamento do trabalho, começou a se dedicar ao teste de extração do azeite, buscando atender o que o mercado quer de melhor. Hoje, os frutos são colhidos maduros e verdes, o que proporciona um produto de qualidade. Feitos os testes depois do azeite, nós tivemos resultados muito bons. Embora a acidez não é uma coisa que você consiga sentir no paladar, o que interessa é que a acidez seja baixa para confirmar que as azeitonas foram bem tratadas, foram tratadas logo, rapidamente, logo que foram colhidas. Mas o que importa mesmo é o paladar, o aroma e, no paladar, o amargor e a picância. Isso todos os provadores de azeite fazem esse teste. A partir daí já plantamos mais oliveiras, temos atualmente 3.000 pés. Esses 3.000 pés agora são de 5 variedades. Estamos procurando as variedades mais adiantadas, que adiantam mais, as variedades que atrasam mais da produção, porque isso daí vai nos permitir ter uma gama mais larga de tempo para a extração do azeite. A produção de azeitonas e extração do azeite não se limita a Andradas. Na propriedade vizinha, localizada em Caldas, o proprietário Lívio Togni também decidiu se dedicar a essa atividade. A fazenda de 730 hectares destina a maior parte aos eucaliptos, mas as oliveiras já representam 7 hectares da propriedade. E existe ainda outros 60 hectares para se iniciar o cultivo de azeitonas. E a ideia começou depois de várias outras tentativas de outras culturas e fruticulturas, né? E que não foram bem sucedidas pelo tipo de relevo, qualidade do solo. E aí surgiram as primeiras pesquisas e os primeiros pioneiros na região a plantar oliveiras. E aí nós fizemos um teste com mais um amigo nosso, que também tem uma propriedade no Pico do Gavião, e deram bons resultados. Assim, foi animador, né? E baseado nisso, nós então fizemos o primeiro plantio aí. O plantio já teve que ser remanejado, porque era um plantio de 10.000 pés, porque a tentativa dos chilenos que nos venderam as mudas era de fazer um plantio adensado aqui, como existe na cafeicultura. Só que a oliveira ela produz muito material orgânico, muita folha, muito galho, e ela fecha muito rapidamente. Então nós tivemos que tirar metade do pomar já, então hoje nós estamos com 5.000 pés. E aí nós estamos estudando os primeiros anos de colheita e beneficiamento para expandir o pomar na fazenda. Cada dia é um novo aprendizado nessa cultura. Com erros e acertos, os produtores vêm aprimorando a produção. Lívio está otimista com os resultados que conquista com o passar dos anos. Vê um futuro promissor nesse mercado. Historicamente, aí na literatura, a oliveira começa a produzir bem, ela se torna madura com 6 anos, 5, 6 anos.
Aqui nós começamos a ter alguma azeitona a partir de 4 anos, mas muito pequena mesmo, mas é para fazer algum teste, não com produção. Aí com 5 anos realmente ela começa a dar uma produção diferenciada, parece que ela amadurece mesmo de 4 para 5 anos. E aí o que aconteceu ano passado, então nós plantamos em 2010, né? Nós estamos em 2016, agora a parte do pomar está fazendo 6 anos. E então a partir de 5 anos a gente já tem uma colheita que mostra para a gente que o pomar deu certo, né? Mas tem características locais que nós não conhecemos ainda, né? Então, embora o ano passado tenha sido um ano de muita seca, a chuva é um fator que interfere, a quantidade de insolação, a quantidade de frio. Então, tudo isso é novo para os agricultores brasileiros que estão plantando isso, é tudo muito novo para a gente. E é uma experiência, né? Nossa equipe de reportagem acompanhou o trabalho realizado nas propriedades de Andradas e Caldas. As azeitonas colhidas foram transportadas até a fazenda de seu Mário, que está realizando a extração do azeite para o vizinho. Para esse trabalho, ele utiliza 2 máquinas. A primeira é esta, para a separação das folhas e a lavagem dos frutos. Depois, as azeitonas passam por essa outra máquina, onde ocorre todo o processo. Faz com que as azeitonas sejam moídas. Esse trabalho de moer as azeitonas segue ao trabalho de gramolagem, não tem um nome em português conhecido, gramolagem, que é fazer a azeitona começar, massa de azeitona ser trabalhada para que possa vir a oferecer o azeite, começa a florar o azeite na superfície. Quando começa a florar esse azeite, então é mandado para a máquina que faz a extração. Então a centrífuga faz círculos concêntricos, azeitona, água, e aí chega a vez do azeite. Esse azeite é extraído através de canais que existem para fora da máquina de um lado. E do outro lado sai o resíduo vegetal da azeitona e sai junto a água. Depois de 2 horas do início do processo de extração, o azeite começa a aparecer. Mas para chegar ao mercado, ainda vai demorar em torno de 60 dias. O azeite produzido na região tem uma qualidade diferenciada e, de acordo com os órgãos fiscalizadores, se enquadra como extra virgem. O ano passado nós tivemos uma surpresa muito boa e agradável, porque os laboratórios que testaram os azeites da nossa região, e também o nosso especificamente, tiveram acidez muito baixa, na ordem de 0,12, 0,13, que são números, muito difíceis de conseguir, inclusive em bons produtores europeus. Os reguladores de produtos alimentícios no Brasil têm uma classificação de azeites extra virgens que eles são extra virgens até 0,80 de acidez. Então nós estamos bem na parte baixa dos azeites extra virgens, com acidez muito boas e um sabor bem marcante, aromas bem frutados, são azeites de muito boa qualidade. De acordo com a empresa de pesquisa agropecuária de Minas Gerais, a IPAMIG, os últimos números da produção do azeite no sul de Minas são animadores. Em 2011, foram produzidos cerca de 500 litros de azeite. Em 2012, pouco mais de 3 mil litros. 2013, 5 mil. 2014, 10 mil. E 2015, 25 mil litros. Mesmo com as boas perspectivas dos últimos anos, em 2016, os números da região não são tão animadores. De acordo com os produtores, houve uma redução significativa na produção de azeitonas. Nós já vimos algumas outras reportagens de pessoas na região que tiveram quebra de produção, e agora no meio da colheita nós estamos vendo realmente que vai ser um pouco menor que o ano passado. Nós não temos esse número ainda, eu acho que mais umas 2, 3 semanas nós acabamos de colher, porque se continuar chovendo demais, não dá para colher na chuva. E é bom ela tomar um pouquinho de sol para perder um pouco dessa umidade, que, como eu já disse antes, não atrapalha a qualidade do azeite, mas dificulta o processamento, que tem muito mais água para ser retirada do que azeite, e aumenta o peso, e o peso engana a gente, né? Não é peso de azeitona, é peso de água que está na azeitona. Então isso é tudo novidade. Esse ano vai ser um ano bastante interessante para a gente levantar essas informações e saber o quanto que isso pesa. Então, eu acredito que não vai dar, nós não vamos ter as 11 toneladas, mas quem sabe umas 8, 9, talvez a gente tenha. Apesar desses números, os produtores estão otimistas e pretendem investir ainda mais nesse trabalho.
O azeite produzido em Andradas vem ganhando o mundo. A produção do seu Mário já foi premiada na Itália em um dos concursos mais respeitados do segmento. Esse azeite nós mandamos a variedade nossa para a Itália, participamos do concurso da Flos Olei e esse concurso nós fomos classificados. Conseguimos obter uma nota 8,1 e só 500 azeites do mundo inteiro que foram mandados para lá foram aprovados. E o nosso é um deles, graças a Deus.